Oi, muito obrigado por assistir mais essa aula do nosso curso. Nessa aula vamos falar de data frames. Ele é a estrutura mais utilizada no R, ou a sua versão Campbell também, né? Por quê? Porque ela nos permite manipular vários tipos de dados ao mesmo tempo. Porque nesse sentido ela é similar com a matriz e com o arrays que você trabalha com as linhas e as colunas ao mesmo tempo. Diferentemente da matriz, você consegue fazer mais coisas do que com uma matriz qualitativa, porque a gente realmente só usa mais a matriz e os arrays para fazer cálculos matriciais e coisas de matemática. Aqui, no DataFrame, ele permite que a gente tenha colunas de diferentes tipos e a gente possa manipular ou organizar os dados para a gente poder analisá-los de uma maneira melhor, o Data Wrangler. Então, vamos criar aqui um data frame. Tem várias formas de criar. Vou pegar aqui a versão mais simples. E a gente vai rodar e vai criar uns vetores aqui. Esses são meus vetores. Eu vou criar eles, paciente, altura, peso, largura, coisa. E eu vou rodar... Isso aqui a gente faz depois. E eu vou rodar o meu programa, minha função DataFrame. Então, ponto DataFrame, e dentro do meu DataFrame, a função, você vai colocar o vetor 1, que vai ser a primeira coluna, o vetor 2, a segunda coluna, o vetor 3, a terceira coluna, o vetor 4, a quarta coluna, vetor 5, a quinta coluna. E ela vai montar um DataFrame nessa ordem aqui. Então, vamos criar aqui. E vamos dar uma olhadinha no nosso DataFrame. Tá vendo? Na ordem dos vetores que a gente colocou, aí tem pacientes, vírgula, o vetor de coluna, vírgula, o vetor de peso, vírgula, o vetor de largura, vírgula, e o vetor de sexo. Aí a gente vai dar uma olhadinha na estrutura dele, certo? A gente usa a função structure e dá uma olhada em MC, no nosso objeto em MC, nosso data frame. E ele diz, ok, esse objeto em MC é um data frame, ela contém 10 observações em 5 variáveis. Essas variáveis são pacientes, ele já diz aqui como você pode chamar ele, ó, o símbolo de dinheiro, depois eu vou mostrar para você como vocês acessam. E dentro da coluna paciente você vai ter números inteiros, de 1 a 10, dentro da coluna altura você vai ser um numeral, e aqui está os numerais dele. Dentro da coluna peso, você vai ter dados tipo numeral, na largura também. O sexo é no tipo caractere. Aí você fala assim, não, mas espera aí, eu prefiro ele como fator porque eu posso manejar e fazer mais análise de dados de estatística se o vetor sexo esteja caracterizado como vetor. Então, vamos criar vamos modificar o sexo. Aqui está sexo, porque eu não quero mudar meu data frame, colocar um nome diferente, então eu vou pegar o mesmo vetor sexo, vou reescrever ele, só que eu vou colocar dentro dele, eu vou pegar o objeto sexo que eu já tenho, vírgula, e vou rotular ele, masculino e feminino, nessa ordem. Eu estou querendo essa ordem do masculino e feminino. Se eu não colocasse os rótulos, e se eu colocasse sexo, ele montaria para mim o fator e na ordem que ele quisesse, certo? Então, eu coloco aqui, sexo. Se eu chamasse ele, a gente ia ver que ele fica aqui, certo? Olha aqui, ó, tá vendo? O masculino e feminino nesse nível. Se eu não tivesse colocado nada aqui, vou tirar aqui. Não tivesse chamado, você vê que ele faz a mesma coisa, só que aqui a ordem realmente já era masculino e feminino, tá certo? Vamos deixar aqui como label. Então, eu já transformei meu objeto sexo como fator. Então, eu vou montar de novo o meu data frame. Simplesmente já rodo o código que eu já escrevi aqui.
E nem preciso modificar o que está aqui, porque o que eu modifiquei foi o que estava acima. Então, aqui, ó, tá? A mesma data frame, você não vê a diferença nenhuma, mas quando você vai olhar a estrutura dela, você vai ver que a coluna de sexo agora é um fator com 2 níveis, masculino e feminino, nessa ordem. Eu também posso pegar mais informação desse data frame, ou eu poderia ter perguntado para ele especificamente. Não, depois eu falo essa parte no próximo data frame. Mas isso aqui é interessante. Essa função summary, ela já dá mais uma olhada rápida no nosso data frame. Ele vai me dar a estatística descritiva básica do que está nesse data frame que eu construí. É mais fácil eu rodar e explicar em cima dele. Ó. Então, a gente roda summary em SEM, então ele vai me dar, tá vendo? Ó, por cada coluna, o mínimo, o primeiro quartil, a mediana, a média, o terceiro quartil e o máximo. No paciente não interessa, porque aqui realmente era rotulando no número dos pacientes, mas na altura sim, tá vendo? A média de altura é de 1,7 nesse grupo aqui, a mediana é de 1,6, 1,7 também, mais ou menos, arredondando. O peso, aqui a média do peso, a altura e tudo isso. O legal é que no fator ele já vai me dar ele já me divide o grupo. Então ele já vai me dizer, dentro das categorias, quantos tem em cada categoria. Na categoria de masculino, eu tenho 6. Na categoria feminina, eu tenho 4. Então, tenho 6 pacientes masculinos, 4 pacientes femininos. Então, esses aqui é uma informação. Isso a gente vai ver mais no próximo módulo, mas eu achei que seria mais interessante a gente já ir adiantando um pouquinho a informação. A outra forma de eu fazer o data frame é já criar meus vetores dentro da função data frame. Que isso é o legal do R, porque ela permite essa flexibilidade na linguagem. Ele permite a gente escrever de maneiras diferentes e, às vezes, fazer um código um pouco mais elegante e mais rápido. Então, aqui no DataFrame, eu vou criar já meus vetores dentro do DataFrame para seu nome. Então, você vê aqui que o DataFrame ICM, vou rolar aqui, ele ficou com o nome dos seus vetores, certo? Dos vetores que a gente colocou dentro na altura. Então, quando a gente usando essa função, já criando dentro, a gente tem que avisar que a gente vai criar uma coluna que se chama pacientes. Dentro dessa coluna pacientes, aqui a gente usa o igual, em vez da setinha, que dentro dessa coluna de pacientes, o SEC, a gente vai criar uma sequência de 1 a 10. Aí a gente dá uma vírgula, da mesma forma que a gente deu uma vírgula aqui para separar os vetores. No próximo vetor, a altura, M, o concatenato, né, que a gente usou a função de concatenar esses valores, vírgula, e assim por diante, peso, largura e sexo. Só que aqui no sexo, eu não quero modificar o data frame depois, não. Então, eu quero já de imediato que minha coluna sexo já seja um fator. Então, eu vou colocar sexo, que essa coluna sexo seja igual ao fator dentro da função. Fator eu coloquei o meu concatenado de masculino e feminino dos pacientes, e eu quero que o label, nesse caso o rótulo, seja feminino e masculino primeiro. Eu prefiro ele na ordem alfabética, vamos deixar assim, tá certo? Eu podia também ter colocado labels em igual sort, e ele organizaria dessa maneira também, dependendo se seus vetores sejam de mais de um nível, e você quer organizar ele ordem crescente, ordem decrescente, de números ou de letras, né? Alfabetizados ou não. Então, vamos rodar aqui nosso data frame. Eu vou dar uma olhada aqui, você vê que é igualzinho ao data frame anterior, só que aqui eu só precisei usar uma linha de comando, essa daqui, para rodar ela, enquanto aqui eu tive que usar várias linhas de comando, porque eu tive que criar vários objetos. Se eu vou olhar a estrutura desse meu ICM, a gente vai ver que a minha coluna já é um fator de 2 níveis, com a ordem feminino e masculino primeiro. Os outros continuam sendo numerais, a altura, peso, largura e o paciente íntegro.
Eu também poderia ter perguntado diretamente se essa coluna sexo meu foi fator. Eu fiz, mas eu não sei se eu coloquei de correto, se eu fiz alguma coisa errada, que ele ficou como caráter ou não, então eu posso perguntar o R, is a factor, a coluna. Aqui tem duas maneiras de você fazer a chamada. Esse daqui é mais simples. Você chama aqui o data frame, ICM2, aí você coloca o símbolo de dinheiro, e ele vai me dizer, ele vai me disponibilizar qual é a coluna que eu quero, pelo nome que eu criei. Então, aqui eu falo, não, eu quero olhar qual é a coluna, minha coluna sexo, e eu quero saber se ela é fator. Então, vamos rodar aqui. E o R me diz, sim, ela está um fator. Então, perfeito. Maravilhoso. Vamos dar uma olhadinha mais nos suscritos em data frame. Então, aqui a gente já sabe que eu posso chamar um data frame usando o símbolo de dinheiro, ou a coluna de uma data frame usando o símbolo de dinheiro. Então, ICM, altura, ele vai me dar toda a altura, que esteja com toda a coluna de altura, o vetor que está aqui. Eu posso pedir as duas primeiras linhas, vírgula, em todas as colunas dessas duas primeiras vírgulas, sempre tem que lembrar que, igual a matriz, igual a array, você vai ter a primeira, você chama a primeira linha e depois a coluna. E esse formato de colchete, vírgula, que é muito importante, porque aqui sempre você vai assignar o que você quer que seja lido na linha, qual é a linha que você está querendo, e aqui você sempre vai colocar o que é que você quer da sua coluna, qual é a informação da coluna que está sendo lida, tá certo? Então, nesse caso aqui, a gente está pedindo as duas linhas com todas as suas colunas. E aqui está, os dois primeiros pacientes, altura, peso, largura e o sexo deles. Na segunda aqui, eu quero todas as linhas, mas da coluna 2 e da 4. A gente roda aqui. E aqui eu tenho todas as linhas, tá vendo? Os 10 pacientes. Da coluna 2, altura, e da coluna 4, largura. Eu posso também especificar exatamente quais os valores eu quero. Eu quero, por exemplo, eu quero todos os valores do paciente 3 e do paciente 5, ou seja, eu quero todos os valores da linha 3 e da linha 5, mas nas colunas 2 e 4. Então, aqui ele vai me dar só as informações da linha 3 e 5 na altura das colunas 2 e 4. Eu também posso usar lógica e os fatores para chamar informação do data frame. Então, por exemplo, aqui, olha, aqui eu vou dar um espaço aqui para vocês verem que eu não estou escrevendo nada na coluna, certo? Então, eu quero, no data frame ICM, a coluna do sexo, eu chamei ela aqui bem bonitinho, o IMC, sexo, o símbolo de dinheiro, sexo, para chamar a coluna sexo, e eu quero que seja igual a masculino. Então, toda linha que eu chegar e o sexo seja igual ao masculino, eu quero. E eu quero todas as colunas que apareçam com as linhas que estejam igual ao sexo. Lembrar que para ser igual é os dois iguais, né? Porque se você deixar só um, você está assignando todos os valores daquela coluna a ser masculino. Então, você vai apagar o feminino e tudo vai virar, na coluna sexo vai virar masculino. Isso não é o que a gente está querendo. Isso não vai acontecer aqui, porque isso aqui é um chamado, tá bom? De todas as formas, eu quero tudo aqui na linha, tá vendo? Então, ele chamou meus 6 pacientes que são masculinos, você viu que ele olhou linha por linha, e quando ele pegou a linha, onde que na coluna sexo era masculino, aí ele chamou. E aí ele foi fazendo isso linha por linha por linha, e eu consegui pegar todas as informações dos meus pacientes que são masculinos. Tá certo? Eu também posso fazer ao contrário, eu posso negar. Eu quero que todas as linhas, quando na linha do sexo, chega no fator, ele seja diferente. Então, aqui é
o símbolo de exclamação igual, isso significa diferente para o R, de masculino. Então, em teoria, aqui eu poderia chamar todos os meus pacientes femininos. E chamei todos os meus pacientes femininos. Então, você vai aqui, meus 4 pacientes, ele vai aqui. Ele foi olhando, e quando chegou aqui era feminino, então ele chamou essa informação para o console. Ele foi olhando no paciente 2, feminino chamou para o console. Paciente 4, feminino para aqui e assim por adiante. Isso daqui é legal porque a gente pode também fazer outras coisas. Por exemplo, eu posso pegar aqui nessa mesma linha, certo? E falar que eu quero tudo que é masculino e, aí é o símbolo do I para o R, e falo que o IMC dele, da coluna peso, seja maior ou igual a, sei lá, 60. Aí vamos chamar aqui. E aqui tá. Todo meu paciente masculino, o peso era maior do que esse. Vamos fazer um peso mais maior aqui. Maior de 70, pronto. Maior ou igual de 70. Então, eu vou pedir, eu rodo aqui. E aqui ele me selecionou todos os pacientes masculinos, que eram masculinos e que o peso era maior do que esse. Mas eu podia também pedir que fosse masculino ou o peso maior do que esse. Então, aí a gente usaria esse símbolo de traço reto e a gente poderia pedir isso, e você vê o que ele me voltou a chamar, porque ou a fila chamava masculino ou o peso maior. E aqui, ó, você apareceu um feminino, porque o peso dela era maior que 90,6. Então, era ou que a linha, a coluna do sexo tinha o nome masculino, ou que o peso era maior. Essas informações são muito úteis na hora que você está querendo selecionar dados para fazer análises. E isso daí é mais avançado, mas eu achei interessante que vocês já virem aqui para quando vocês forem fazer cursos intermédios e cursos avançados de R, você já tem uma noção de o que você pode fazer com suscritos. Por isso que ele é tão importante a gente aprender em suscrito, é muito importante a gente saber o tipo de dados, e é muito importante a organização desses dados para a gente poder facilitar a nossa seleção de dados para fazer análises. Agora, outra informação interessante que é um pouco... que é muito útil quando você está fazendo. Vamos dizer que você quer adicionar uma coluna. Ok. Aí eu tenho a minha coluna linda. Vou chamar aqui meu ICM. Certo? O que eu acho que eu fiz com o ICM1, então vamos fazer com isso aqui, tá? Então eu chamei ela, tá aqui, minha linda colunazinha. E ela tá, aqui tá meus dados, certo? Mas eu quero adicionar uma coluna nela. Porque eu vi que eu tinha colocado altura em peso, mas eu não coloquei o ICM dos meus pacientes, eu esqueci de calcular. Então, eu vou criar uma coluna. E aqui é bem interessante, porque você vai chamar o IMC, certo? Você vai colocar no IMC, aí você vai colocar o símbolo de dinheiro, e aqui você vai criar o nome da coluna que você quer criar. Então, aqui você não vai usar a coluna já existente. Nesse caso, eu vou colocar o IMC, que é o índice massa corporal, que eu vou inserir aqui dentro, certo? Então, eu estou criando isso aqui, eu estou criando uma coluna dentro do data frame IMC. Então, eu estou assignando aqui, e aqui eu vou colocar o cálculo, porque a gente aprendeu que a gente pode fazer cálculo de vetores, de matrizes, do que a gente quiser. Então, a gente pega aqui, e eu estou dizendo que eu quero que você, entre parênteses, para a gente sempre lembrar, não precisa nesse caso, mas é bom a gente aprender a utilizar eles, então eu quero que você pegue, vou criar uma coluna em CM, e lembre-se que no vetor, a adição, a subtração, divisão, multiplicação, ele vai pegar a primeira posição de um vetor e a primeira posição do próximo, e vão fazendo os cálculos posição por posição. Então, eu estou criando, eu estou pedindo que você pegue minha coluna de peso, divida ela pela coluna de altura,
que em essa coluna de altura está que ela esteja com que seja a altura ao quadrado, certo? Então, essa altura ao quadrado e essa informação, esse resultado vai ser usado para usar a minha coluna. Então, eu vou pegar o peso dividido por altura quadrada, né? Então, vamos colocar aqui. Eu vou criar. Aí, na hora que eu vou olhar a estrutura do meu ICM, aí você vai ver que, continuam as 10 observações, mas agora são 6 variáveis. Dentro dessas variáveis, eu vou ter os meus numerais, né, o paciente inteiro, altura, peso numeral, meu fator de sexo. Agora eu tenho uma coluna ICM, que também é um numeral que é feito do cálculo a partir da coluna peso e altura, certo? Então, quando a gente olhar nosso data frame, ele vai ter essa coluna extra aqui com os dados do ICM dos meus pacientes. Agora, vamos adicionar linhas. Aqui já é mais complicado. Por quê? Você vai ter que criar uma segunda data frame. Aqui eu não vou... Você vai ter que criar uma segunda data frame para poder adicionar as linhas, certo? Eu vou rodar de novo o meu ICM aqui, com os dados que a gente já viu antes, porque eu quero de novo meu ICM sem a coluna do ICM, certo? Eu quero meu data frame ICM sem a coluna ICM dentro dela, certo? Para poder fazer esse cálculo. Aí eu crio um segundo data frame 2, que eu vou, para apagar meu outro data frame, eu vou usar esse daqui, com as linhas que eu quero adicionar. Vê aqui que eu não coloquei a função sequência, sec, 1 a 10, eu coloquei 11, 2.15. Né, como é números sequenciais, são iguais. Aqui esse é número sequencial, mas que você tem incrementos diferentes. Então, isso aqui é interessante por outros motivos. Aí eu coloquei aqui, ó, mais 5 pacientes. Essas são as alturas desse paciente, o peso desse paciente, a altura, coisa e o sexo dele. Então, eu criei essas linhas, esses vetores eu quero colocar aqui. Então, eu criei esse meu segundo ICM. Deixa eu colocar aqui. Eu vou chamar ele aqui no próprio console para vocês verem meu segundo ICM. Minha segunda data frame. Tá vendo? Eu tenho, ó, ele criou meus números de 11 a 15, as alturas, peso masculino, certo? Então, como é que eu vou acrescentar a linha? Eu vou juntar eles. Então, eu vou colocar no ICM final, nesse data frame final, eu vou assignar a junção, R aqui é bind, porque eu tô juntando linhas. Então, eu estou juntando as linhas do ICM-C e ICM2 para fazer um data frame final com as informações desses dois data frames. E aí, opa. Aqui vamos rodar. Vamos dar uma olhadinha do IMC final. E aqui tá. Você já vai ver, ó, ele tá todo aqui. Se a gente olhar a estrutura desse data frame, legal que o R já vai dizendo quais são os objetos que estão criados dentro do nosso ambiente, então é mais fácil a gente não ter que escrever tudo do zero, o RStudio, né? O R teria sido muito complicado porque ele não tem o editor de texto. Teria que baixar, muito complicado. Então, vamos dar uma olhada e você vê que é a minha estrutura, com meus fatores, com coisas, minhas 5 variáveis, só que agora tem 15 observações em vez de 10. Então, isso daí é o básico do data frame, com alguns detalhinhos acima. E eu peço para vocês revisarem, criarem data frames, brinque com essas habilidades, pergunte ao R aqui mais informação sobre os números e sobre as funções que a gente viu nesses scripts.
e com seus próprios dados, com suas próprias coisas, porque isso daí é o que vai aprender a linguagem. Da mesma forma que a gente aprende linguagem inglês, alemão, francês, é usando, R é a mesma coisa, a gente aprende as linguagens usando. E aqui é porque eu escondi os valores, porque normalmente no R ele já vem aqui dizendo, ó, 15 é informação, ele já me dá toda a informação que coisa. Se eu colocar aqui nesse símbolozinho aqui, ele já vai me dar a estrutura, ó, uma informação, número, paciente, tudo isso, sem eu precisar usar essas funções. Mas é importante aprender a usar essas funções. Aqui estão meus vetores criados, e aqui está toda a informação. Então, bons estudos e até a próxima aula.